Salve Maria, pessoal. Sou segundo católico. Estamos começando mais um Eclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria, eu sou Juninho Alves e estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica. E hoje, graças a Deus, nós teremos um episódio inexplicável, né? Porque ninguém explica Deus, né? Para Deus nada é impossível. E a gente recebe com muita alegria hoje conosco, né? Iana e Marcos Varandas, pais de Gabriel, o filme que está aí disponível na Netflix, né? Chegando aí no top 1 em vários países do mundo, continuando no top 10 do Brasil. Sejam bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos, é uma alegria a gente estar aqui, né, podendo partilhar um pouco da nossa história, né? Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Muito obrigado. Todo nosso. E aí, deixa eu falar um pouquinho para vocês, porque sem os nossos apoiadores, lógico, primeiro sem a Divina Providência nada seria possível, mas sem os nossos apoiadores que nos ajudam e são instrumento dessa providência, o Eclesiancast não chegaria até você. Então, conosco, a Voajar, parceira desde o início do podcast, explore o mundo com a Voajar, aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo para a sua viagem. E se você entrar em contato dizendo que conheceu a Voajar pelo Eclesiancast, você tem de 5% ou até 60% de desconto. O melhor preço e as melhores condições para a sua viagem de fé ou de férias com a sua família, beleza? Então, acessa aí a Voajar e diz que conheceu pelo Eclesiancast. Também com a gente, desde o início, a Toda Tua Maria. Quer dar um recadinho para você que já é consagrado ou quer se consagrar a Jesus por Nossa Senhora pelo método de São Luís Grignon de Montfort. Adquira sua cadeia de consagração com a Toda Tua Maria. Lá você encontra todos os tipos de cadeia, várias pulseiras, medalhas e muitos outros objetos dedicados à devoção a Nossa Senhora ou a São José, uma devoção que vem crescendo bastante no nosso meio, lá, graças a Deus. Essa aqui é minha, aqui tem Nossa Senhora de Fátima e também aqui o brasão de São José. O legal da Toda Tua, segundo, você pode personalizar, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Luz, Aparecida. Você escolhe o que você quer. Quer fazer a consagração a São José também, tem as medalhas também, de São exatamente. José. Então, tá o QR Code, Cássio já colocou na tela o QR Code, você aponta a câmera do seu celular, vai lá pro perfil do Instagram da Toda Tua, no link da bio, vai no WhatsApp, vai dizer assim, o Eclesiancast me deu 10% de desconto. Pode pedir que a gente a garante, beleza? Valeu, Toda Tua Maria. Vai também na tela e ficar o QR Code se você quiser contribuir com o nosso podcast, beleza? Você sabe que aqui nós temos os custos, né? Esse estúdio belíssimo aqui de Cássio, que nos acolhe já desde o início, nosso parceiraço, mas nós temos os custos, né, da vinda de segundo para João Pessoa, para gravar, do aluguel do podcast, do estúdio podcast. Então, se você quiser e puder também nos ajudar com quanto tiver no seu coração, aponta o QR Code para o celular, pro QR Code tá na tela, quase não sai. O QR Code tá na tela e você nos ajuda com quanto você puder, beleza? É isso, e vamos começar esse papo inexplicável. Então, prazer tê-los aqui no podcast. Eu queria que vocês começassem contando aí um pouco da vida de vocês para o pessoal que está de casa, que ainda não assistiu o filme. Conta um pouco da história de vocês aí pra gente. Primeiro que uma honra estar aqui com vocês. Tá? Muito obrigado pelo convite. Acho que é a primeira vez que a gente participa de um podcast destinado, né, ao público da Igreja Católica, certo? E é a nossa igreja, desde quando nascemos e até hoje. E será igreja que a gente tem muito prazer e muito orgulho de representar também, né? Bom, nossa história, o filme ele conta uma parte, né? Um recorte, né, da nossa história, e eu entendo que um recorte muito importante, né, que tem convertido e tem ajudado muitas pessoas, mas nossa história começa muito antes, né? Primeiro porque acho que os planos de Deus, eles são perfeitos, são maravilhosos, e a gente, obviamente, na hora que a gente está vivendo as coisas, a gente não entende. Quando a gente faz em retrospectiva e tem essa fé e tem a crença que Deus está tomando conta de tudo, a gente consegue olhar e enxergar que quanto Ele tomou conta de todos os detalhes desde o início, né? Então, eu e Ana, nós éramos amigos de infância, nós crescemos no mesmo edifício, no mesmo prédio, né? Nos conhecemos aos 8 anos de idade e fomos amigos, enfim, durante toda a infância e adolescência. E no final da nossa adolescência, nós nos encontramos para namorar. Estamos aqui já há 23 anos juntos, então já tem uma história grande, né, que a gente está aí juntos. E desde o início, a gente já fez o nosso namoro, né, sendo um namoro religioso. A gente fez crisma durante o nosso namoro. No dia da crisma, a gente noivou. E depois, né, enfim, a gente foi seguindo com missa diária, com vários pontos. E o que eu estou contando aqui, para quem viu o filme, vai se chocar, porque o filme conta diferente. Mas essa é a realidade, né, que a gente viveu. E assim como ele falou, né, do início da nossa relação até hoje, né, a gente sempre seguiu
na nossa caminhada cristã. E tudo que veio a acontecer na nossa vida, né? Antes de casar, a gente fazia missa diária. Antes de termos filho, tivemos uma vivência maravilhosa de um batismo no Espírito Santo, né? Onde a gente estávamos como casais que já estava com o nosso casamento marcado, e aí era para casais. Eu acho importante só lembrar, para esse episódio que você vai contar, vou dar 2 passos atrás, tá? E Ana, com 15 anos, a gente era amigo, né? A gente morava no mesmo prédio. Aí, Ana, aos 15 anos, ela teve um problema de ovário, teve um cisto no ovário, e ela retirou, né, o ovário e parte das trompas. Então, isso desde então sempre afligia muito ela. Pô, será que eu vou poder ser mãe? Será que eu vou conseguir ser mãe? Então, existia... E a gente, desde quando a gente começou a namorar, eu queria ter 5 filhos. Ela sempre quis ser mãe. Então, um time de futsal. A conta era essa. Quando a gente começou a namorar, enfim, quando estávamos já planejando o casamento, a gente sempre falava muito sobre isso e vinha dentro dela uma aflição muito grande, né? Até porque ele queria ter 5 filhos. Eu não tinha um ovário, nenhuma trompa. E aí, né, como é que ficava? O meu sonho de vida sempre foi ser mãe também. Então, assim, quando a gente foi no Andajá tivemos o batismo do Espírito Santo, né, que foi onde a gente estávamos com o casamento marcado, né, e o diácono chegou para conversar. O diácono estava lá no altar, e daí, de repente, o diácono estava ao nosso lado. A gente estava lá atrás. Lá atrás, no final da Assembleia, quando... O diácono chegou e disse, abraça sua esposa. Era um Espírito Santo para casais. E eles abriram a sessão porque a gente já estava com o casamento marcado. E aí ele disse, abrace sua esposa e o que ela está pedindo a Maria está mandando dizer a ela que ela vai alcançar. E verdadeiramente aquilo ali era o que eu realmente estava pedindo muito, né? Que a gente pudesse realizar o nosso sonho de sermos pais, né? Então, quando depois a gente estava com um casamento marcado, a gente tomou posse, né? E Ana, vai precisar fazer tratamento, não vai, vamos poder ser pais ou não. Com 3 meses de casado, Ana estava grávida, sem a gente precisar se preocupar. Não deu tempo da gente querer se preocupar, porque quando a gente logo casou, não era assim, tão planejado ter um filho tão rápido. Deus nos a gente queria ter um filho, mas né, com um tempinho mais à frente. Só que Deus, né, como a gente fala dos planos de Deus, Deus nos permitiu, né, Ana ser mãe já rápido e naquele momento foi uma alegria gigante e era justamente o Gabriel, né, que estava vindo. Mas antes dele ser Gabriel, ele tinha outro nome, né, na barriga de Ana. Porque quando descobrimos que estávamos grávidos, foi no dia de São Lucas. E aí quando a gente descobriu, não, então vai ser Lucas se for menino, em homenagem ao dia de São Lucas. E aí eu sonhei, a gente ficou como Lucas, e quando foi nessa noite que a gente tinha dito que seria Lucas, eu sonhei com Maria, me pedindo, dizendo para que o nome do neném fosse Gabriel. E daí eu amanheci o dia já, amor, olha, eu acho que Maria disse a mim para ser Gabriel, o nome do nosso filho. Aí quando você vê que é tudo preparado. Quem é o anjo Gabriel? Não vai discutir com Nossa Senhora, né, meu irmão? Não, jamais. Se pediu, a gente obedece. Mas quem é o anjo Gabriel, né, na história? Aquele que está anunciando. Isso. E você vê, chega, eu tô arrepiado, tudo que acontece na nossa vida. Então, quando a gente olha os detalhes do plano de Deus, como são perfeitos. Verdade. Né? A gente, naquela época, nunca sonharia, imaginaria, né? Tudo que a gente passou. E aí, a gravidez, a gestação do Gabriel foi perfeita. Não teve nenhuma intercorrência, nenhum problema. Foi tudo ótimo. A gente era muito novo, tinha 23 anos, eu 23 e ando 22, quando o Gabriel nasceu. Então, a experiência de vida ainda muito pequena, pouca, tudo maravilha, só alegria. Né? E eu, por gostar muito de futebol, Gabriel já nasceu no mundo do futebol, né? Eu vi que você é Vasco, eu sou Fluminense, somos sofredores por padrão. Eu não por vou origem. No de início era daí, veio pra quê agora? Vê se ajuda a gente, é vez da gente agora, né? Eu não vou me incluir no sofrimento porque eu sou flamenguista, então eu não me incluo nesse sofrimento. Entendi. Deixa ele falar. Soberba. E aí o meu sonho era, eu queria ter um filho homem pra me ajudar, para me acompanhar vendo o jogo. Então, o Gabriel, na barriga de Ana, eu só cantava o hino do Fluminense o tempo todo pra ele. Digo, não, ele vai ser Fluminense, não tem chance dele não ser. E aí, logo bebezinho, enfim, já era tudo, era futebol lá em casa. Mas passou-se quase 3 anos, 2 anos e pouquinho, e Ana grávida de novo. Então, ou seja, mais uma obra, né, de Maria e mais um menino. Que benção. E mais um menino, dessa vez, antes da gente escolher o nome,
né? A gente, antes de saber exatamente qual seria o nome do menino, o nome veio em virtude do que eu vou contar. Agora quer contar? Quer que eu vá? Quando o Rafael... Você já deu o nome, agora Não vai. tem problema, pode contar a história. A gente já sabe o nome, pode contar a história. Quando o nosso segundo filho chegou, a gente, na gravidez em si, né? Quando a gente foi fazer um exame, que é a translucência nucal, que é com 12 semanas, em torno de 12, 14 semanas. O exame mostrou que ele teria alguma má formação. E aí, precisaria que a gente fizesse mais exames para entender qual seria a malformação dele. Eu lembro demais desse exame. Foi um exame... Eu acompanhei a gestação do Gabriel, fui para todos os exames de ultrassom cunhiana. E no segundo eu também estava nesse mesmo caminho. E aí, na hora do exame, a doutora falou... Ela ficou estranha, né? E foi conversando com Iana. Para mim era grego, eu não estava entendendo o que eles estavam falando. Só que Iana entendeu... Né? E aí Iana perguntou, é certeza, doutora? Aí eu, certeza de quê? Quando é que eu perdi? Certeza de quê? Ele fez, não, ele vai nascer, assim, pelo exame, o cálculo que a gente faz aqui, indica que ele vai ter alguma síndrome, alguma malformação. E aí eu perguntei, é certeza, doutora? Ela fez 80% de certeza. Aí na mesma hora a gente falou, nos resta 20%. Vamos acreditar, né? Só que aí, como a Iana estava contando, né? A gente foi fazer outros exames, a gente repetiu esse exame mais 2 vezes, um dia e no outro dia. Cada vez que a gente fazia, o exame dava O maior. mesmo Maior resultado. Aumentava a Aumentaria diferença. a probabilidade. Exatamente, aumentava. Aí existiu a gente descobriu um médico em Recife, né? Que esse médico era especialista, enfim, exames que fazia direto na barriga, ou seja, antes de nascer. E a gente foi lá, só que aí quando ele disse pra gente que existiria um risco de aborto, se a gente fosse fazer o exame, a gente na mesma hora, a gente fez, não, é nosso filho, assim, não adianta a gente querer saber se vai nascer com síndrome A, B, C ou D. A gente vai ser amado do mesmo jeito. Então vamos aguardar, vamos rezar, fizemos novena, rezamos muito, nos entregamos, né? E aí veio o Rafael, que é aquele que cura, né? Que é o nome, que é a origem do nome Rafael, né? E a gente foi pro parto, né? Óbvio, seguimos todo o pré-natal, sempre na dúvida, né? Por parte dos médicos, mais certeza do que dúvida. E por parte da gente, mais esperança do que certeza, mas a gente sempre acreditando. Foi muito tenso o dia do parto do Rafa e ele nasceu perfeito. Perfeito. Glória. Sem nenhum problema, sem nenhuma síndrome. Fizemos exames pós, né? Ele nascer para... Ele fez um parto, né? Assim, meio que programado já na última semana, realmente, que precisaria, mas para poder fazer essa bateria de exames em seguida... Né? E daí, graças a Deus, tudo perfeitinho. Aí vem mais uma vez os planos de Deus, ele nos preparando para o que iria depois acontecer conosco. Gabriel e Rafael. E Rafael. Será que vai chegar Miguel nessa história aí? Vai. Já profetizou, vai. Ele chega. Ele chega. E... Demorou um pouquinho, viu? Passou 6 anos para chegar, mas chega. E aí, depois que Rafa nasceu... enfim, a gente, a alegria imensa, mais outro menino, o time de futsal estava se formando. E aí foi quando o Gabriel já estava um pouco maior, 3 anos, 4 anos, eu levei ele para o Clube Cabo Branco, aqui da nossa cidade. Poxa, meu sonho era que meu filho jogasse no Cabo Branco, que pudesse disputar campeonato, que pudesse crescer. Então eu não deixei ele me escolher muito, não, eu levei. Mas ele se tornou torcedor do Fluminense ou não? Muito mais do que eu. Com certeza. Que tristeza. Deixa o menino. Que tristeza. Então, pra ele foi sorte. Eu peguei a parte ruim do Fluminense, só tive tristeza. Série C, Série B, rebaixamento é quando ele nasce, vem título brasileiro, de novo título brasileiro, depois vem Libertadores. Mais uma providência. Mais uma, né? Ele teve essa sorte. Sim, você colocou o Gabriel no futsal. Coloquei ele no Cabo Branco. E aí, no Cabo Branco, foi pra seleção. Começamos a viajar bastante, né? Ele jogou no Sub-6, Sub-7, né? Que era a idade, foi campeão paraibano, né? Com o time. Era uma turma muito legal, muito boa. Temos saudade demais dessa época boa. Rafa já era muito pequenininho, ainda não estava jogando tanto. Só que aí vem aquela coisa que acontece na vida de todo mundo, que a gente contou que era da igreja, a gente contou que era missa diária, a gente contou da crisma. Só que vem viagens muito de futebol, o trabalho torna-se intenso, tem 2 filhos para criar, você tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, fim de semana. Aquela loucura, o que é que acontece naturalmente? A gente se afasta da rotina da igreja, não se afasta da fé.
né? Mas se afasta da rotina da igreja. Então a gente não deixou de rezar, não deixamos de rezar o texto, não deixamos... O texto até eu posso falar que eu deixei sim na rotina, acabei parando mais de rezar o texto, e Ana não. E aí, ao longo do tempo, nossa vida já não era mais tão igreja. Uma vida que era muito igreja, deixou de ser tão igreja, né? E aí, de repente, Ana grávida mais uma vez, aí vem o Miguel. Completou os arcanjos. A gente conta a história do Miguel depois, do nome. Mas quando veio a gestação, Miguel seria Davi. E é Davi. É Davi Só que Miguel. virou Davi Miguel. E na gestação a gente tava uma alegria, os meninos pediam muito para ter, já estavam maiores, pediam muito para ter um irmão e tudo mais. A gente mora numa casa. Inclusive o nome Davi foi ele que... Foi Gabriel que eles escolheu. E a gente tava morando numa casa, e vamos fazer uma reforma, porque a casa não tava preparada, né? Quando a gente mora em casa, a gente fica toda hora brincando de Lego. Vamos fazer mais isso, mas aqui faz um puxadinho, faz um negócio. E aí vamos fazer uma reforma, e nisso ficamos na casa dos meus pais. E aí começou a acontecer tudo na nossa vida que depois, né, virou filme. Quer dizer, Gabriel, nesse mesmo intervalo de tempo, o Gabriel começou a ter uma série de dores de cabeça diárias, frequentes, muito forte, não passava com remédio e tudo mais. Mas ainda assim, ele ia pro treino, ele jogava. Eu lembro que nessa semana ele estava em jogos internos do colégio e ele jogava jogos internos, e até foi acompanhar um dia dos jogos dele lá. E quando... Essa aí já, no caso, seria a história que conta o filme já. O filme ele conta um recorte, eu tô contando aqui já no detalhe, né? Pronto. Então começa... Ele tinha que idade quando isso começou a ocorrer, essas dores de cabeça? 8 anos. 8 anos. E até então, totalmente perfeito, sem nenhuma queixa. Sim, Fora... a queixa era as dores de cabeça, que ele tinha dor de cabeça e quando tomava medicação, ele Passava. continuava a vida normal. Treinava, jogava. Quando a gente acaba sabendo os sintomas de um problema que tem na cabeça, que não necessariamente é um tumor, você pode ter outros problemas, né, na cabeça, a gente entende que, a gente sabe que ele teve sintomas que a gente não conseguia perceber que eram sintomas. Por exemplo, ele jogava futebol, ele tinha um desequilíbrio que não era normal. Só que não se imaginava que era por um problema desse tamanho. Eu lembro que o professor dele do futsal fazia trabalhos específicos dele de coordenação. Mas existe esse trabalho de coordenação para quem também não tem nenhum problema, né? Muitas vezes ele vomitava à noite, depois de comer muito, mas sem notar. Eram vômitos que vinham espontâneos, isso. Também a gente... Esporádicos Esporádicos. também. A gente hoje sabe que isso é um dos sintomas da hidrocefalia, que é quando você está com um acúmulo de líquido no cérebro, ou pode ser também fruto de um tumor. Na época a gente não identificava isso como um sintoma, né? O sintoma que realmente chamou a atenção foi o das dores de cabeça que não passavam, mas ainda assim a gente não imaginava que era por problema na cabeça, né? Tanto é que Ana insistiu muito para levar ele a um oftalmo, que já acompanhava a gente, enfim, todos nós usamos óculos lá em casa, a gente vai muito para o oftalmo, e Ana conseguiu uma consulta de urgência por conta das dores de cabeça. Eu lembro que eu fui contra, eu digo, Ana, ele tem treino, como é que ele vai faltar um treino para ir para um médico de óculos? Pode ir amanhã, pode depois. E tinha um campeonato nessa mesma semana. Era na terça, o campeonato já começava na quinta. Na quinta. E quando Ana levou, ela fez os exames e aí tava demorando, ela pediu para dilatar a pupila, aquele negócio todo que demora, e Ana me liga e fez, não, vem para cá que tá demorando muito, tem alguma coisa estranha. E aí quando chegou lá, ela passou um laudo pra gente, que era um laudo que Gabriel tinha um edema no fundo do olho, né? E esse edema no fundo do olho indicaria algum problema neurológico, não exatamente qual, ela poderia até ter esse indicativo, mas não nos passou, mas indicou que a gente deveria procurar um neuro com muita urgência. A gente saiu de lá meio aperreado, mas ok, não sabia exatamente o que era, nem passava pela nossa cabeça que poderia ser um tumor. E no outro dia a gente conseguiu, aí vem Deus abrindo todas as portas pra gente, assim, é impressionante como foram portas abertas. No outro dia, pela manhã, o neuro que estava em viagem, ele chegou naquela madrugada, conseguimos um acesso a ele abriu a clínica para nos atendeu e no exame clínico ele já nos disse que Gabriel tinha ele falou, ele tem uma bolinha, né? Não necessariamente disse um tumor. O nome tumor... A gente assusta, né? Assusta e a gente veio ouvir depois, né? Mas era uma bolinha na cabeça e a gente deveria fazer uma ressonância com urgência para identificar o tamanho e o local exato. Mas que tinha. E a gente conseguiu uma ressonância para aquela tarde. Vocês sabem, você conseguir uma ressonância magnética no mesmo dia é algo quase que possível, né? Improvável você conseguir, que é muito difícil. A gente conseguiu para essa mesma tarde
Saímos, fomos para exame de ressonância e aí lá realmente foi constatado que ele estava com um tumor de cerca de 4 centímetros. Depois, quando abriu, viu até que era um pouco maior, mas pela imagem, tumor de 4 centímetros na região do cerebelo e que ele deveria estar fazendo a cirurgia urgente, né? De forma urgente. Então, lá mesmo, fez as ligações para o médico, enfim. Então lá, logo após o exame, você já foi dito que teria que fazer a cirurgia. Sim. Isso. E aí, receber essa notícia? Duro, difícil, e ainda estava grávida, estava 4 para 5 meses de gestação. Mas aí vem as formações e as origens de cada um que Deus prepara, né? E Ana é psicóloga de formação, é uma pessoa que, enfim, muito emocional, entende muito as relações humanas. Eu sou de exatas, eu sou programador de origem. E minha cabeça é uma cabeça de resolução de problemas. Minha cabeça é, você me passa um problema, eu vou traduzir aquele problema numa solução. Essa é a minha mentalidade, é meu racional. Então, na hora que vem o problema, a primeira reação da maioria das pessoas é chorar o problema. A minha primeira reação é resolver o problema. Então, vai fazer a cirurgia, o que é que precisa? Então, não deu tempo de chorar o problema, deu tempo de ir atrás de como eu preciso fazer para resolver o problema. Se é urgente, o que é que eu preciso fazer? E aí, o médico não precisa de autorização. Vocês têm plano? Tem plano? Unimed? Precisa da autorização do Unimed. Ok, onde é que pega? Próximo passo. Como é que fala? Aí, tem que falar, mas para pegar uma cirurgia desse tamanho, de um dia para o outro, precisa falar com alguém em cabeça da Unimed. Como é que eu faço? E aí, fomos atrás. Fato que no outro dia de manhã, a gente já estava na sala da pessoa da Unimed que era responsável por autorizar. Consegui não. Deus abriu as portas e a gente foi indo. Né? O agir de Deus, O né? agir de todas as portas. Ana cuidando mais de Gabriel e eu cuidando mais de resolver essas coisas. De noite, já estávamos operando Gabriel, na quinta-feira. Então, isso foi de uma terça para uma quarta, os exames, os primeiros exames. E na quinta, de noite, já no bloco cirúrgico para fazer a cirurgia. Eu e Ana grávida não pôde entrar com Gabriel até o bloco. Quem entrou com Gabriel foi eu. Né? E quando eu entrei Gabriel, que eu deixo ele lá, que eu dou um beijo nele, que eu saio, é que eu posso chorar. Até ali não tem choro, até ali não tem nada. A gente nem conversou, assim, a gente não deu tempo de conversar. Tudo foi acontecendo. Vocês chegaram a falar para Gabriel o que estava acontecendo? Falamos. Como é que foi essa parte? Aí vem a psicóloga. Falamos, sim, né? A gente entrou, né, com a história do futebol, né? Porque como ele tinha os desequilíbrios, né, como ele estava tendo dor de cabeça frequente, então a gente explicou a ele que ele iria tirar uma bolinha que tinha na cabeça dele, que ele dali, quando ele saísse, ele iria jogar melhor, e que essa bolinha estava atrapalhando ele, para ele ter o equilíbrio certo, né? Não ter dor de cabeça, às vezes esses enjoos esporádicos que às vezes acontecia também. E daí ele entrou na sala de cirurgia. Feliz, dando tchau, mandando um beijo e contente. A mensagem é, Bia, você vai ficar melhor do que Messi. Você vai ficar melhor do que Messi. Se tu já é bom, imagina quando tirar esse negócio da cabeça. Então, assim, ele entrou com um coraçãozinho dele tranquilo, né? E na expectativa dele ficar melhor no futebol, porque o futebol sempre foi o que envolveu ele desde sempre. Ele era aquela criança que, desde de pequenininho, a brincadeira mais preferida sempre foi bola. Então... E aí vem agora, aí eu vou começar a entrar mais na relação com Maria, o filme não conta, né? Quem viu o filme agora vai saber de outras coisas que a gente só conta em testemunho. Só aqui no Eclesiancast, viu? A gente só conta em testemunho, hoje à tarde vai fazer um, amanhã tem outro, enfim, a gente dá muitos testemunhos. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E que quando o Gabriel entrou na sala de cirurgia, meu pai, sim, parece mais a pessoa do filme. Meu pai era uma pessoa muito mais fechada, menos crente. Mas na hora que ele foi sair de casa, a gente estava na casa dos nossos pais, a gente não estava em casa. Ele deu uma imagem de Santa Terezinha, né, para Gabriel, uma imagem pequenininha, bem menor do que essa. Aquela bem pequenininha. Né, e para ela estar acompanhando ele. E aí Gabriel segurou e na hora ele entrou com ela o tempo inteiro. Ele, quando entrou no bloco cirúrgico com a imagem, eu nem tinha notado que ele estava com a imagem. Quando ele entrou com a imagem de Santa Terezinha, a enfermeira disse, pai, né, não pode ficar essa imagem aqui, leve. Eu não faço ideia se ela falou isso por qualquer questão de religião, não estou levando isso em consideração, só estou dizendo, ela pediu para levar. E aí o anestesista, né, ele na mesma hora ele fez, ela fica aqui com a gente, pode deixar que ela toma conta aqui da gente. E aí colocou lá em algum local, né, então quando eu saí, ela ficou lá com ele, essa imagem acompanhou ele durante todo o trajetória lá do hospital. Foram quantas horas de cirurgia? Então, aí vem a luta, né? Quando saiu de lá, foi quando eu deixei Gabriel, que a gente se encontrou. Hoje,
bom, para quem é de João Pessoa, para quem conhece o hospital da Unimed, tem uma capela, né? Uma capela lá no hospital, que antes você tinha acesso. Você chegava no hospital, você subia direto para a capela, não precisava passar por nenhum filtro. A gente tá falando de 2013, né? Isso aconteceu em 2013. A gente tá em 2025. Hoje eu sei que é diferente. Mas na época, a capela estava tomada de familiares. Muitas pessoas amigas, né? Era muita gente lá na capela. E aí foi um momento que eu e Ana, a gente se encontrou e pôde chorar, e pôde rezar, e pôde estar junto. E ali começou um grupo, já as orações muito fortes ali. Minha mãe, ela é muito religiosa, muito da igreja, missa diária, desde que eu me conheço por gente, minha avó também. Então, é uma coisa que a minha casa é uma casa de oração, sempre foi uma casa de oração. Minha avó, eu lembro na infância quantas vezes eu fiz a procissão lá no bairro de Jaguaribe, andando com procissão de vela, enfim. E aí juntou-se, né, várias pessoas, enfim, para fazer essa oração. E foram 8 horas de cirurgia. Realmente, a gente não esperava que fosse tanto. Na sala de cirurgia tinham 2 tias minhas médicas. Uma era cardiologista. E até hoje ela fala, o que você fez comigo? Porque eu não expliquei nada para ela. Eu só disse, vai ter uma cirurgia, acompanha. E outra que é patologista. Ou seja, ela, para fazer já o exame, ela é dona de um laboratório e ela é patologista muito respeitada. Minha madrinha, né? A quem a gente tem muita gratidão. E ela, sim, ela já sabia, porque ela acompanhou o ultrassom, ela falou com os médicos, ela inclusive ajudou muito a gente nesse processo de abrir portas. E a gente ficava toda hora esperando que elas pudessem nos dar notícia, e a gente não tinha notícia. Então, em algum momento, a minha tia cardiologista, Ana Cláudia, ela sai um pouco mais cedo da cirurgia, então das 8 horas talvez ela tenha saído na 6ª hora. E aí ela foi dar tchau, quando ela olhou pro meu pai olhou para ela, meu pai saiu correndo pro outro lado e começou a chorar. Ele fez, não tem alguma coisa estranha, não tá legal, né? A gente, óbvio, não percebeu. Ela é irmã do meu pai. E depois da 8ª hora de cirurgia, a gente foi convidado para conversar com os médicos, eu e Ana. E ali foi quando ele começa a conversar com a gente, que ele pega o exame da ressonância, as imagens, ele bota assim numa luz, como se fosse hoje dessa cena, ele começa a dizer, veja bem. Quando ele disse, veja bem, eu quase desmaio, eu digo, deu errado. Que até então a cirurgia era, vamos tirar a bolinha e tal, e ele vai ficar bom, né? Isso. Inclusive, assim, né, na própria ressonância dizia que o local era um local de bom acesso, né? Isso. Então, assim, que o local era de bom acesso e que a gente entendeu que seria fácil, né, para retirada. E aí, quando ele vem, veja bem, ele quer dizer o seguinte, que ele retirou 99% do tumor e tinha ficado um pedacinho lá, um pedacinho pequeno, né? Só que a forma como ele contava era de quem deu tudo errado. Assim, só que eu sou matemático, 99% deu certo. 99% deu. Quando ele começou a contar, deu ruim. Quando ele disse 99%, para mim deu bom. Então, deu bom, 99%, isso aí não vai dar nada de errado lá na frente. Só que eu não entendi absolutamente nada de medicina. Lógico que com o tempo eu aprendi alguma coisinha do que Gabriel viveu. E beleza. E a Gabriel passa desacordado, vai pro bloco, né, cirúrgico. E Ana, por estar grávida, os médicos não autorizaram ela a dormir. Na UTI pediátrica você pode ter um acompanhamento de um dos pais ou de alguém da família. E aí eu fiquei para dormir com o Gabriel, né, naquela primeira... não vou nem chamar primeira noite, porque já era quase de manhã, então naquele primeiro pedacinho ali, depois de um tempo Ana veio, eu voltei para casa, a gente se revezava, né? Isso aconteceu, e aí quando foi no outro dia, as minhas 2 tias médicas, né, uma não apareceu mais, a patologista a gente não teve mais notícia. E a outra, que era cardiologista, foi nos visitar. E Ana estava quando eu digo nos visitar, era na capela, porque era o nosso quarto, de quem não estava lá dentro, era a capela. Então a gente se revezava, eu estava na capela, e ela chegou para nos visitar lá, e ela conversando num tom de... Ela disse alguma coisa e depois falou, o que nos resta é rezar. Ou seja, naquela imagem de que não deu certo, né? E quando ela falou isso, na mesma hora que ela falou, estava passando um padre Glênio, não sei se vocês conhecem. Padre Glênio, ele não sei como é que chama, ele é capelão da Unimed? Capelão da Unimed. Ele era o capelão da Unimed. Eu não o conhecia, mas na hora que ele ouviu isso, ele chamou, ele fez, nos resta rezar? Não. Rezar é a nossa maior força. Rezar é o ato mais importante que a gente pode fazer. E aí ele puxou todo mundo para rezar. Que providência, né? Que providência. Quando ele puxou todo mundo para rezar, fez uma oração muito bonita. Eu, naquele momento, eu tava na cabeça dos 99%. Deu bom, vai dar certo. Quando alguém diz que nos resta rezar, aí começa a mexer.
E aí, quando ele faz Vamos nos resta rezar, depois ele me dá um terço. Eu não levei terço no pro hospital, ele me deu um terço de madeira. E aí, eu volto para dormir na UTI. Nesse tempo, Gabriel estava desacordado por coma induzido. Ou seja, para descansar da cirurgia que tinha sido muito longa. Então, estava tudo dentro dos conformes, né? Quando eu vou rezar, e aí é uma cena que tem no filme, que é a cena do pai pesquisando, ou seja, eu pesquisando, você viu o filme? Vi. Que pesquisando como é que se reza. Bom, o diretor do filme, ele pegou o gancho do que eu vou contar agora. Quando eu fui dormir no hospital com o terço, eu não lembrava mais a sequência do terço. Eu tinha rezado várias vezes o terço na minha vida, eu sabia que tinha Ave Maria, que tinha o Pai Nosso, mas como é que é o Glória, como é que é isso, qual é a sequência, eu não lembrava. E aí eu peguei o celular realmente para pesquisar a sequência do terço naquela noite. E rezei o terço sozinho, eu sozinho, eu e o Gabriel, eu rezando o terço, olhando no celular. Então essa é uma cena que é muito forte no filme, né? Eu aprendi que o filme, ele coloca, o diretor me explicou que ele coloca lupa na verdade. Quer dizer, não quer dizer que é 100% exatamente daquela forma, mas ele exagera um pouco da forma como aconteceu para levar quem está assistindo uma experiência mais profunda, né? Então, as pessoas até me perguntam, né? Eu vou fazer essa analogia com o filme porque não tem como o filme tá... Enfim, as pessoas que vão estar assistindo com certeza viram o filme. Ou não viram, mas vão ver. Eu brinco, as pessoas me perguntam, você era ateu? Você não acreditava? Você não tinha fé? E eu digo que aquela cena do filme representa a conversão de um convertido. Que muitas vezes a gente está na igreja, a gente diz que tem fé, mas a gente não tem fé. A gente diz da boca para fora, porque fé é uma experiência muito mais profunda do que de fato. Quando acontece algo com a dificuldade, né? Isso acaba sendo uma coisa que... Então, se eu tinha fé, e eu tinha alguma fé, naquele momento eu entendi que fé de verdade é você se entregar de corpo e alma, de espírito, de alma e acreditar que Deus vai providenciar, né? Como várias passagens bíblicas, depois a gente acabou estudando mais a Bíblia, a gente acaba entendendo como é, né, a fé de verdade, aquela fé, né, que transforma. E ali foi a minha experiência, então, que tem essa cena forte no filme, ela aconteceu desse contexto que eu estou citando aqui agora, tá? Então passou-se 2 dias mais, e no terceiro dia Gabriel acorda, ótimo, bem, melhor do que todo mundo esperava, da uma cirurgia tão grande, e a gente recebe a visita da minha tia patologista que não tinha aparecido, né? E ali a gente entendeu, de fato, o que foi que tinha acontecido, qual era o clima, né? Ela nos entrega o laudo, dizendo assim, essa aqui... Eu tô arrepiando tantas vezes aqui que eu não sei... Não é ar-condicionado, não. É a não. história mesmo que é forte. Não. Ela entregou pra gente o laudo e disse, recebam aqui a segunda certidão de nascimento de Gabriel. E por coincidência ou por providência, estávamos eu e Ana no hospital. Naquele momento, era o momento de troca de turno. Então, Deus providenciou da gente estar lá juntos nesse momento. E na hora que ela chegou, porque não foi combinado, e quando ela chega e dá a segunda certidão de nascimento de Gabriel, a gente olha assim, como assim? O que isso significa? Ela nos explica. Isso tem algumas dessas coisas no filme, né? De um outro formato. Estava se esperando que Gabriel tivesse um meduloblastoma, que era o pior tumor cerebral possível. Ele tinha uma capacidade de regeneração muito forte e muito rápida. Então, aquele 1% que ficou, se fosse um meduloblastoma, ele iria rapidamente virar um novo tumor do tamanho que estava, mas porque aquele pedacinho era inacessível, ele estava muito dentro do tronco. O poder forte de replicar as células. Então, a chance de cura para Gabriel, neste caso, como não tinha conseguido tirar tudo, era nenhuma, se fosse um meduloblastoma, né? Porque não tinha como... Ele ia regenerar. Só que foi o melhor tumor possível, ou o único que pode ser considerado benigno no cérebro, que foi um... astrocitoma pilocítico, que é um tumor que ele não tem capacidade de regeneração. Então, aquele 1% que ficou era insignificante, né? Dentro disso, tanto que ele não precisou de rádio, ele não precisou de quimioterapia, né? E aí vem a história que a gente só conta em testemunho. Conte aí. Que ela disse que quando a médica, né, a patologista... Doutora Salete. Tia Salete. Ou tia Salete. Ela disse que quando saiu do hospital, né, saiu em silêncio, em oração. E aí, ao chegar em casa, né, que foi na madrugada, ela colocou a peça, né, que ela chama peça, nos pés de Nossa Senhora. Né? E ali ela fez uma oração e entregou a Nossa Senhora. E realmente a peça tinha características, né, tudo indicaria que seria realmente algo do pior possível.
E ao amanhecer, no outro dia, quando ela foi, né, pegar a peça para fazer os estudos, ela já percebeu uma diferença na aparência da peça, né? Tanto é que ela relata pra gente que fez o exame, né, depois pediu para que o sócio dela refizesse o exame, depois ela pegou um pedaço da peça também e mandou para São Paulo, para ser Camargo, para que refizesse novamente. Para ter certeza, né, do resultado que foi de tão incrédulo. Para que não tivesse até nenhuma interferência dela, de torcer para que fosse outra coisa, até, né? Com certeza, até porque ela estava também envolvida emocionalmente, né? E assim, mais uma vez, né, Maria conosco, né? Mostrando o agir de Deus a cada momento, a cada segundo da nossa vida. Desde a abertura das portas, né, para as execuções de tudo que foi acontecendo, né, e aí para a nossa segunda certidão de nascimento de Gabriel também. Mais uma vez, assim, Deus mostrando que ele tem capacidade de mudar diagnóstico, tem capacidade de mudar certezas, né? E por intermédio de Maria. Então, a gente teve essa graça. E já estávamos, poxa, dali para frente, Gabriel teve uma recuperação perfeita no hospital. Tanto que a gente, com 15 dias, estava de alta. De uma cirurgia gigante, né, dele. Estava bem, já estava andando, tomando banho em pé, tudo normal. Né, normal. A nossa vida seria normal dali para frente. Se ele tivesse saído, eu já estaria contando um testemunho muito forte. Mas, mais uma vez, o que Deus tinha preparado era além, né? Era algo a mais disso. E nesse período, Iana estava com quanto tempo de gestação? 5 meses de gravidez. Isso. E a gente tinha um outro filho que estava em casa, na casa dos meus pais, na verdade. Ele perdeu referência de casa, de pais, de irmão. Assim, foi bem, bem difícil. E era ele quem nos alegrava, né? Quando a gente chegava, era nosso sorriso. Deus também preparou de termos essa... Ele falava coisas assim que... Sabe, a luz que a gente tava sempre... ele trazia pra gente, sabe? Ele... E aí, quando a gente recebe alta, chega em casa... Quando foi a gente chega em casa de tarde, Gabriel chega bem, mas só com as aparências cansado, só quer dormir. E aí, quando ele dorme, a gente deixa, né? Imagina que ele tá cansado, né? Enfim. Quando o Gabriel, de madrugada, ele começa a apresentar febre. Isso quantos dias depois da cirurgia? No mesmo dia, no mesmo dia que chegou do hospital? Chegou do hospital. No 15º dia, a gente recebeu alta e chegamos no hospital. Eles fez todos os exames para alta. Tava todos os exames perfeitos, não tinha problema. Os exames foram feitos pela manhã. Pela manhã. A gente saiu próxima à hora do almoço e aí à noite ele apresentou febre. Apresentou febre de noite. E aí quando ele apresentou febre, a gente começa a fazer contato com os médicos. Não, pode ser emocional, tinha todas as justificativas, ok. Só que quando acorda, na própria madrugada, ele cai da cama. Né? Ele cai da cama, não é que é aquela cena que tá no filme também. Isso, que tá no filme. Ele que a gente tinha colocado o quê? Ele na cama, mas tinha posto um colchão embaixo, porque já com receio disso, né? Se cair, ele não pode cair, né? Isso. E aí ele realmente caiu, ele cai no colchão e de manhã, aí ok, cai, mas né, aí acorda. No que acorda, a Iana foi dar um banho nele, ele já não ficava em pé, coisa que ele estava em pé no hospital. Só que a gente também não associou que era um problema. Aí no que Ana vai dar um banho nele, eu tinha saído. Né? Foi a primeira vez que eu tive que trabalhar, assim, minha família tá em casa, eu vou trabalhar. Porque eu tive que continuar trabalhando, eu tinha que continuar trabalhando, né? Não tinha como parar. E aí quando Iana faz um exame, o banho, ela vê que tá saindo dos pontos uma secreção. Então, no caso, ele caiu de madrugada, mas vocês só ficaram sabendo de manhã que ele tinha caído? Não, ele caiu de madrugada, mas ele voltou a dormir. Ele voltou pra cama e voltou a dormir. Isso. Aí no lugar de eu deixar ele em cima da cama, eu deixei ele já no colchão, pra não ter perigo dele cair. Porque não foi uma queda, assim, abrupta. Foi uma queda pra um colchão e, ok. A gente não imaginou que isso seria um problema tão sério, né? Porque no filme, a cena que passa é na hora que cai, os pais começam a correr, né? Isso. É que o filme não dá tempo de explicar tantas coisas, né? Ele foca nos pontos principais. Né? Mas aí a Ana vai dar um banho nele, de manhã identifica que no local estava saindo como se fosse um pus. Na cabeça da gente era um pus, né? Ela tira uma foto, me manda pro médico. Eu tenho até essa foto, a gente manda pro Dr. Christian, que é o médico, e aí a gente pensou que poderia ser um ponto infeccionado. Aí justificaria a febre, justificaria ele estar meio mal, poderia ser uma infecção do ponto. Ok, a gente manda o Dr. Christian, pede pra gente levar ele até o consultório dele. Então, só para dar, para quem for de uma pessoa para vocês, a gente tava em Tambalzinho, levei ele pro centro, né, na Camille de Holanda. Quando cheguei lá, quando eu saí de casa, Gabriel já não ficava mais em pé. Ele não se sustentava, eu tive que levar ele, sair de casa nos braços. E aí, coloquei ele no carro, levei ele lá. Quando o Dr. Christian olha que ele faz o exame de pupila, na mesma hora ele volta pra Unimed. E aí ele pega o telefone, ele liga, Gabriel tá voltando, prepara a UTI, prepara o bloco, eu tô indo pra aí também.
Não explicou nada, só disse, Marcos, não pare em nenhum sinal. Que é a cena do filme da gente correndo lá. Não pare em nenhum sinal. E eu, perfeito. Eu realmente, eu não paro em nenhum sinal. Assim eu não sei mesmo. exatamente. Não lembro do trecho. Não lembro do caminho, só lembro que eu fui. Né? E Ana foi realmente foi com o Gabriel no banco. E a gente chegou no hospital. A equipe já estava lá aguardando e subimos juntos, né? Eu e Ana, Gabriel e os paramédicos subimos juntos. E no elevador, o paramédico fala, ele tá tendo um rebaixamento. Para mim, isso é grego, não sabia o que era rebaixamento. Depois descobri que ele estava entrando em parada cardíaca, né? Ele estava começando a ter ali já um princípio de parada cardíaca. E aí, o Gabriel vai para o bloco cirúrgico. Quando ele entra no bloco cirúrgico, eu e Ana ficamos do lado de fora. O médico já estava lá. Eu não sei como ele chegou. Não sei se ele foi de helicóptero, de avião, de jato, eu não sei o que. Ele já estava lá. E... Ok, esperamos 1 hora. Eu e Ana lá, só nós dois, esperando. Daqui a pouco começa a chegar mais pessoas. Depois de 1 hora, o médico sai. E quando o Dr. Christian sai, ele disse pra gente, Gabriel, ele chorando, ele tava aos prantos, chorando. O médico. O médico. Né? Antes disso, a doutora Heloísa, que é a pediatra, também estava lá, que eu também não sei como ela chegou. Enfim, A gente teve, graças a Deus, uma equipe, né? A pediatra acompanhou em tudo, todas as cirurgias, todos os procedimentos que ele teve. A pediatra também estava, né? Então, ele nos diz em prantos, Gabriel tem uma missão muito grande aqui na Terra. Ele pegou, eu nunca esqueço dessa frase, ele pegou nas mãos de Deus e voltou. Ele tem um propósito muito grande aqui na Terra. A gente, na hora, a gente não traduziu isso. A gente não entendeu que ele tinha tido uma parada, que ele tinha ficado 8 minutos. A gente somente recebeu e disse, ele tá bem? Ele acordou? O que é que ele tá? Como é que ele tem? Ele vai ter que ficar aqui conosco mais um tempo. Vocês podem ir para casa, vocês não vão poder ficar com ele e tudo mais. A gente foi para casa sem saber exatamente o que é que tinha acontecido. Depois a gente descobriu, né? Passou-se o tempo. A gente descobriu que o Gabriel teve uma parada cardíaca, que ele ficou 8 minutos desacordado. E a gente depois soube que com 5 minutos o protocolo disse que o médico poderia ter deixado, podia ter desistido. E ele depois nos confidencia que ele disse que... Como é que eu ia dizer para os pais dele que Gabriel morreu? Não tinha como dizer isso, né? E aí ele insistiu, ele foi para cima, ficou lá, foi tentando e Gabriel voltou. É o que ele chama de Gabriel pegou na mão de Deus e voltou, é isso. Gabriel morreu e voltou. Gabriel pegou nas mãos de Deus e voltou. Inclusive, essa cena também tem no filme. Né? Tem no filme. O filme retrata, assim, todas as coisas importantes estão no filme, né? E às vezes não exatamente, mas sem desvirtuar do contexto, né? E quando aí Gabriel ficou lá, o que é que ele teve? O que é que fez ele voltar, né? Ele teve uma meningite bacteriana. A gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, sabe que ele teve essa meningite. Mas nos primeiros dias a gente não sabia qual era a bactéria, qual era o vírus. E Ana ficou proibida de vê-lo. E Ana ficou 2 dias sem poder entrar lá para poder ver Porque como Gabriel. não sabia o que é que ele tinha, né? O que é que era ainda, poderia ser algo que pegasse em mim e no bebê, né? E Ana ficou sem poder vê-lo, eu fui vê-lo. Só que aí foi tudo diferente da primeira vez. Da primeira vez, Gabriel estava em coma induzido. Quando eu cheguei no hospital, depois desse episódio, e que eu fui vê-lo, ele estava lá com bolsa de sangue, recebendo transfusão, todo inchado. Entubado. A cena totalmente diferente, né? E aí eu... Não, mas ele deve estar em coma de igual da outra vez, deve ser o procedimento e tal, sem conversar muito com ninguém. E aí chega um médico plantonista, que eu não sei quem é, nunca mais ouvi. Ele olha, ele faz... Mano, esse menino aqui tá em coma há quanto tempo? Eu digo... Não, doutor, ele não tá em coma não, ele tá em coma induzido, né, para poder descansar. E aí o médico, não, ele tá em coma, e ele olha e fala... eu não lembro exatamente a escala, se chama escala de alguma coisa aí, médica, que vai de 3 a 15, né? Onde quanto mais alta, mais perto da morte. Ou quanto mais baixa, mais perto da morte. Eu não vou lembrar. Mas ele estava na penúltima. Ou seja, ele estava ali, chamava no prontuário... Glasgow. Isso. Obrigado, Google. Isso. E ele estava na penúltima para a morte. O prontuário dele era risco iminente de morte, né? Então, estava ali, tinha se voltado, mas estava num risco muito alto. E dali para frente, e Ana pôde voltar a vê-lo depois de 2 dias, mas dali para frente foi uma sequência de notícias ruins, diferente da outra vez que tinha sido uma sequência de notícias boas, né? Por vários dias a gente ou não tinha notícia, e quando não tinha notícia era bom, porque as que tinham eram ruins. O exame tá ruim, o exame tá pior. Pra você ter uma ideia, ele tomava remédio de febre
a cada 2 ou 3 horas, porque a febre nunca baixava, né? Tinha uma enfermeira... Tomava banho, Tomava banho, botava nas dobras. compressa. A febre nunca baixava. Ela estava 24 horas com febre. Então, era uma loucura isso. Ele chegou em algum momento que retrata no filme, de fato, ele ficou todo inchado, ele estava no início de falência de órgãos, ele teve isso. Aí vem a parte cristã, né, do negócio. Né? Era isso que eu ia perguntar agora. No início, vocês contaram no testemunho de vocês que talvez ela não engravidasse, né? Por todos os problemas que você enfrentava. E aí veio o milagre. Engravidou, teve Gabriel. Só que o milagre ele não vem sem a cruz. E veio a cruz. E veio outra. E veio outra. E como é que vocês conciliaram isso? Esse momento do milagre, da bênção que é ter filhos, que vocês tanto queriam, com o momento da cruz, e aí entra a fé em tudo isso. E Ana, lembra aquela oração que você falou? A gente estava conversando ontem. Quando a gente entrou, quando a gente soube que Gabriel ia fazer a cirurgia, né? A gente não teve esse tempo, né? Tudo foi acontecendo. E quando foi na quinta-feira que eu não pude ficar, e assim, para mim foi muito doído, que a gente, mãe, quer muito estar sempre 24 horas com nossos filhos. E aí eu tive que voltar para casa sem Gabriel e sem Marcos, né? E aí, naquele momento em que eu voltei para casa, eu entreguei meu filho, né? Eu entreguei a Deus, que fosse feita a vontade dele, né? E que tudo, que ele fosse quem estava operando, que a recuperação estava na mão dele, que tudo ocorresse conforme a vontade dele. E ali, assim, me veio muito no coração exatamente o que você disse, assim, né? Que é o milagre de tê-lo, né? E vinha muito no meu coração que Deus me deu aquilo que eu tanto queria, né? Então, eu não conseguia pensar que Deus iria me tirar aquilo que Ele me permitiu ter, né? Então, mais uma vez, eu senti aquele aconchego de Deus no meu coração. E aí eu consegui dormir, né? E me acalmou. Então, assim, acho que a entrega ali naquele momento foi algo que foi fortalecedor para todo o processo. O processo de UTI, o processo de situações de que dia após dia só notícias ruins, né? E isso aí confortava meu coração, né? De sentir que Deus estava tomando conta de tudo, Deus estava cuidando de tudo. Aquela coisa, né? Se você é pai? Sou, tenho 2. Você? Ainda não. Então você vai entender. Assim, se você tivesse que escolher só uma coisa que nunca acontecesse na sua vida, qual que seria essa coisa? Eu quero o bem dos meus filhos, né? Ou seja, você não quer nunca que seu filho tenha um problema sério. Se a gente tivesse que escolher só essa coisa, se eu pudesse escolher só um, era essa. Todo o resto eu resolvo, né? E a gente estava exatamente numa situação que o nosso filho estava, né? Nessa forma. Eu lembro que eu dormia no hospital à noite, e Ana chegava de manhã cedo, e eu passava em casa, pegava a Rafa e ia deixar a Rafa no colégio. Né? E aí eu lembrei quantas e quantas vezes eu reclamei por deixar meu filho no colégio, por ter que acordar cedo para deixar ele no colégio. E hoje a única coisa que eu queria, a única que eu queria na minha vida era poder deixar meu filho no colégio. Né? Então a gente nota o quanto que a gente reclama de coisas que, assim, a gente deveria agradecer. Né? Quando a gente estava no hospital com o Gabriel lá em coma, né? Enfim, em algum momento a gente queria que ele mexesse um dedo. A gente tá aqui mexendo o dedo, isso é um milagre, gente. A gente tá aqui mexendo o dedo, a gente tá todos os dias vivenciando quantos milagres que a gente vivencia e que a gente não percebe. A gente não nota que isso é um milagre, né? Quando o Gabriel fez xixi, gente... a gente vibrava. Meu Era Deus, uma emoção assim, quanta imensa. emoção por um xixi. Gente, então isso pra gente foi transformador, né? Tudo que a gente viveu, e a gente percebe, assim, viver uma UTI, quando você fala da cruz... A cruz foi nosso filho, né? Ou seja, o que a gente viveu, não o nosso filho, o que a gente viveu, né, de dor com ele. Mas a gente conviveu ali na UTI diariamente, foram 37 dias de UTI, e a UTI é uma do lado da outra. Então a gente convive com os outros pais, a gente convive com as outras mães. Tinha um menino, um rapaz, já eram 18 anos, ele nunca viu o lado de fora. Desde que ele nasceu, ele estava numa UTI. Né? Então, como é que era essa mãe, a força dessa mãe, a força de estar lá? A gente presenciou o dia do aniversário dele lá na UTI, a partilha de pais para pais, né? A gente vê nos nossos filhos ali, né? Com a mesma
situação de estar Então no eu já hospital. vou fazer um pulo lá no dia de hoje para dizer assim, por que hoje a gente vive essa missão? Por que a gente topou tantas coisas? Por que a gente topou fazer filme? Por que a gente tá aqui? Por que a gente faz isso? Cara, não dá para você viver tudo isso e guardar para você. Assim, não tem como de hipótese nenhuma. E não é só Gabriel, que já é muito, mas é tudo, né, que a gente viveu. Então, voltando lá, né, viver o milagre e estar vivendo aquela dor, a gente, assim, Iana realmente, como mostra no filme, Iana era uma super fortaleza, uma pessoa grávida. Eu nunca presenciei, nem ninguém nunca presenciou, porque a gente escuta todas as pessoas comentando isso com a gente. Iana, em algum momento desacreditada, em algum momento triste, pelo contrário, as pessoas vinham assim com aquela cara de coitadinho, vinham falar com a gente com cara de coitadinho. Aí você ia dizer, como assim? Vocês estão com essa esperança, vocês estão com essa fé, isso, né? Não... Até porque, assim, eu conversava com o Gabriel como se ele tivesse acordado. Isso. Né? Então, Aí assim, vem eu a psicóloga. dizia... É interessante isso, eu gosto de trazer esse contexto, porque Deus prepara até isso, né? E aí, assim, eu conversava com ele como se ele tivesse acordado, né? E aí eu contava o que estava acontecendo no dia, que iam ter treino, qual era o jogo, o placar, o dia da semana, né? O que é que iam fazer com ele. Ah, filho, olha, a enfermeira está entrando, vai tirar sangue para fazer exame. E na UTI a gente... estamos tomando banho. Eu montei uma playlist e deixava lá tocando músicas religiosas o dia inteiro. 100% do tempo e perto do ouvido dele. Para que ele não visse o que estava acontecendo. Exatamente. Porque assim, chegava e dava muita notícia difícil para ouvir, né? Então eu ficava muito naquela, meu Deus, se ele estiver ouvindo isso. E aí a música ajudava muito para que ele não estivesse escutando, né, as notícias desagradáveis. Né? E assim, por muitas vezes chegava um psicólogo, alguém, uma enfermeira, mãe, né? Não sei se você está entendendo, seu filho está muito grave, ele não está ouvindo, né? E meu coração mandava continuar exatamente do jeito que eu estava, porque ele estava me ouvindo, para mim, né? Então, eram coisas que realmente ajudavam para ele e para mim também, né? Porque ele estava entendendo todas as situações. E muitas coisas que foram ditas, por exemplo, filho, está próximo do Natal, né? E aí, de repente, a gente chegou e teve o Natal em casa. Então, muitas coisas que, já, meu amor, você vai estar acordando. E aí, cada coisa que era falada, logo em seguida tínhamos uma surpresa. Eu lembro, eu não vou me atrever a cantar na frente de um cantor, né? De um músico, mas tem uma música que fala, faz um milagre em mim, né? E a gente cantando essa música pra ele, tava tocando no rádio, no celular, e aí na hora que a gente faz um milagre em mim, cai uma lágrima do olho dele. Ele tava em coma, ele não entendia nada, mas cai uma lágrima do olho dele que não tinha caído nem antes, nem depois. Eu me lembro como se fosse hoje, eu caiu batendo no livrinho. Da música. No momento desta frase, né? Faz um milagre em mim, e cai uma lágrima. E estávamos nós dois juntos, porque não podia, mas assim, acontecia numa troca, vamos dar uma oração rápida, vamos fazer isso. A gente rezava o texto todos os dias juntos na hora da troca, né? A gente tava rezando o texto com o Gabriel juntos lá. E aí, quando faz isso, Iana enlouquecida, enfermeira, ele chorou. Ele tá chorando, olha a lágrima dele. Mãe, aqui o ar-condicionado tá muito gelado. Sempre tem uma explicação racional, né? Ele Sempre tá fica com racional. febre, e aí resseca, né? Sempre tinha uma explicação. E ressecou na hora do faz um milagre em mim, né? Que coisa, né? Então, assim, eu não discuto, eu aprendi a não discutir a fé de ninguém. Eu tenho minha fé. Ponto. Inclusive tem no filme também, né? Uma parte, porque como a gente tava com a meningite, né? A gente ficou numa UTI isolada, né? Eram várias UTIs, eram 7 ou eram 8. E só uma que era isolada, então ela é fechadinha, né? E aí, foi a cena que tem no filme, né? Do senhor que chegou. Isso. Né? Isso tudo que a gente tá contando, assim, que eu não tô fazendo um histórico de foi nesse dia, tudo foi nesse período aí de 15 dias que ele teve em coma. Em tá? coma e muito grave. E muito grave. Muito grave. Sempre eram situações, assim, frequentes. Era de manhã, de tarde, já mudava, era de tudo ou nada toda hora, né? Ele passou 15 dias em coma, assim. Aí, como é que foi? Ele começou a ter uma melhora e os médicos avisaram, ele vai acordar, ou foi assim, do nada? Como é que foi esse momento? Eu vou chegar lá, nesse momento do vou acordar. Deixa só ela contar esse episódio que eu acho que tem no filme, é muito marcante e aconteceu de verdade. Isso. E aí, assim, quando eu olhei pelo quadradinho que tem, né, da UTI, tinha um casal na porta. E aí, esse casal
falava e apontava para a UTI que a gente estava. E aí eu fui, abri a porta e perguntei, você quer falar comigo? Aí o senhor disse, quero. Eu vim aqui para rezar pelo seu filho. E você me permite que eu reze pelo seu filho? Claro, com certeza. E aí ele entrou, entraram o casal para rezar. E aí ele começou a falar, assim, tudo que eu precisava ouvir, sabe? Gabriel já fazia tempos que não tinha nenhum sinal, não se mexia. E aí ele chegou e disse, falou muito do tempo de Deus, da restauração, que ele estava ali, era para cura. Tudo que ele falou, eu precisava muito ouvir. E aí a mulher olhou para ele e fez, a gente veio rezar por um bebê, não era por uma criança tão grande assim, E aí ele olhou e disse, você permite que eu reze pelo seu filho? Eu digo, permito. Aí ele disse, Deus nunca muda, Deus não erra de caminho. E aí, assim... Nunca diga que eu bati. Aí ele rezou, fez toda a oração em Gabriel, e quando terminou, ele disse assim, olha, nunca diga que Deus erra o caminho, porque eu precisava estar aqui. Aí eu precisava ouvir tudo o que ele tinha para me dizer naquele momento. E nunca vimos esse senhor antes nem depois, né? E se me perguntar, de Deus, que eu já tive várias perguntas, E Ana, tu tem um telefone, poderia rezar pelo meu filho. Eu não me lembro, não consigo, nem vi, nem não me lembro da aparência dele. Realmente é algo que... Então, vamos lá. Então, o Gabriel seguiu nesses dias, a gente tava com a gente, eu gosto muito de falar de fé com obra, De você ter fé e ficar de braço curado, Deus vai curar meu filho. Deus vai curar meu filho, A gente acreditava e a gente movimentava. A gente falava com os médicos, tentava trazer para eles. Vinha um fisioterapeuta lá, a gente tentava engajar o fisioterapeuta. Até tem um que também é da nossa igreja e ele frequenta, e ele era fisioterapeuta lá de Gabriel, o neto, que até tá no filme. Ele dizia, quantas vezes a gente saía de lá chorando, porque dizia, caramba, a fé deles é tão grande, mas não tem nenhum indício, de que vai melhorar. A gente faz as coisas, mas não tem nenhuma, chegava lá com uma força adicional, por conta disso. E aí isso acabou dentro do hospital, fazendo com que as pessoas achassem que ele estava doido, assim, estava maluco, E vieram realmente por duas vezes, por 2 dias seguidos, uma equipe médica falar comigo e com Iana para meio que preparar, dizer, cara, vocês não estão entendendo, o Gabriel não tá tão bem como vocês acham que tá, ele vai morrer, porque a fé é confundida com isso, Eu gosto muito de trazer a passagem de quando Deus está caminhando sobre a água, que ele diz, Pedro venha, Quando Pedro vai, é um ato de loucura você andar em cima da água, Mas é um ato de fé. Ele se entregou e foi. Só que o que acontece com Pedro depois? Ele tem medo. Ele tem medo, ele se nota que não tá, que é louco andar em cima da água e ele cai. E quando ele cai, o que é que Jesus faz? Homem de pouca fé, vem comigo, Jesus chama de volta. Então, quando vem essa equipe falar com a gente sente a pancada. É como você tá na fé. A gente tava andando sobre a água. E aí chega uma equipe por pancada. Baqueia, E a gente caiu. E aí o que é que a gente fez? Eu digo, Iana, eu tô arrepiado o tempo todo aqui. Tá difícil. Estamos revivendo. Quando acontece isso, eu digo, Iana, a gente é casado, quando um faz é pelos dois. Eu lembro demais dessa cena. Você fica aqui com o Gabriel no hospital, eu vou lá na Maná, que foi justamente a comunidade onde Gabriel foi anunciado na Iana, que ela pudesse crer naquele batismo do Espírito Santo. Eu digo, eu vou lá, eu vou entregar mais uma vez Gabriel a Jesus. Porque a gente tava fraco, A gente recebeu uma pancada. E eu lembro que eu cheguei lá, eu digo, abre a porta, eu preciso entrar. Era um servente que tava lá, mas eu digo, me deixe ir pros pés do Santíssimo. E eu fui, pros pés do Santíssimo e rezei por 1 hora lá, rezando aos pés do Santíssimo. E aí sai renovado, voltei pro hospital, digo, Ana, é isso, vamos dar fé. Estive lá, estive junto, transmite, a gente, tamo bem. Aí no outro dia, pancada. Sério, eles não entenderam, eles são loucos de verdade, assim, acho que não tô entendendo. É a mesma coisa, E eu digo, agora já sei o caminho. Eu vou lá, na Maná de novo, e aí voltamos, abastecido. Isso aí foi justamente nos últimos dias, perto do 15º dia. Ou seja, talvez no 12º, 11º, 13º, não sei exatamente, não lembro exatamente o dia. Mas por que isso era
cada dia que se passava, isso se tornava um problema maior, porque no 15º dia ele não poderia passar do 15º dia entubado, ele teria que fazer uma traqueostomia. E segundo o Dr. Christian, que era um médico que mais estava perto da gente, que era um neurocirurgião, mas a UTI não era ele que interferia diretamente, o Dr. Christian ele dizia, quando tirar o tubo, vocês vão ver. Quando tirar o tubo, ele vai começar a voltar. Ou seja, a gente estava depositando uma esperança na extubação, né? E não vinha a extubação, porque toda vez que o físio fazia lá o teste na máquina do ventilador, o Gabriel não respondia. Então, como é que ele vai tirar? É uma irresponsabilidade de tirar, né? Só que aí o Dr. Christian, ele teve uma ideia de, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu acredito que Gabriel pode respirar. E vamos fazer uma ressonância magnética nele? Vamos fazer uma ressonância. No hospital da Unimed, naquela época, hoje eu já sei que tem aparelho de ressonância, naquela época não tinha. Então, aquela cena do filme que a gente troca de hospital, isso aconteceu. A gente saiu do hospital da Unimed pro Cedru. Foi uma loucura, porque ele saiu com um tubo de oxigênio maior do que eu. Era um negócio enorme, porque ele não estava respirando sobre o aparelho. Então, assim, foi uma operação de guerra para sair. E ele conseguiu realmente mostrar pro pessoal. A doutora Janine, espetacular, aceitou, levou a gente, combinaram, eles aceitaram levar Gabriel. E lá a gente teve 2 notícias. O filme só mostra a boa, mas eu vou contar a boa e a ruim. No filme mostrou realmente a notícia ótima, que foi a parte que é responsável pela respiração no cérebro, tá ok. Então indica que podemos arriscar tirar, por mais que ele não esteja respondendo, mas o cérebro... Aqui tá dizendo que pode ser que ele respire. Então, vamos tirar. E a notícia péssima foi que se ele voltasse do coma, ele nunca mais ia andar. Porque em virtude da parada cardíaca, ele teve uma isquemia do lado direito do cérebro, e isso significaria que o lado esquerdo dele do corpo não iria mais mexer. Um menino que só fazia jogar futebol, que a vida dele era jogar futebol, esse era o prognóstico, né, que a gente tinha. Mas aí voltamos para o hospital, então no filme ele mostra lá, mas a gente volta para o hospital da Unimed, e a gente, no hospital lá, a gente, no outro dia, né, no dia seguinte, estava previsto a cirurgia de traqueostomia e estava previsto a gente tentar tirar o tubo, só que aí na hora lá houve toda uma conversa dos médicos, você topa, você não topa, faz isso, faz aquilo, e aí eu lembro que toparam retirar o tubo. Com a sala já pronta, Com a sala né? já que pronta, caso sim. não conseguisse... Entuba de iria novo e pra... segue pro médico. Claro que tem um risco, a gente sabia, o filme fala do risco, existe um risco, mas topou tirar. E aí quando tira, assim, ele sai feito tá tirando um canudo de um copo grande, assim. Que não era normal, porque ele estava 15 dias entubado, já tinha passado por tubo antes, deveria sair difícil. Saiu fácil e Gabriel respira. Respira como no filme, Gabriel respira, né? E isso, assim, surpreendentemente. E, de fato, depois desse dia, Gabriel... Foi exatamente como o Dr. Christian falou. Exatamente como o Dr. Christian falou. A gente começou a ter cada... Dia notícias boas. Então, foram 15 dias de notícias ruins todos os dias. E depois foram dias de notícias 15 dias de calvário, né? Exato. E depois, deixa eu só dar uma respirada aqui, né? Falar um pouquinho aqui dos nossos apoiadores. Enquanto você respira, toma um golinho d'água pra gente continuar aqui pra se deixar, reta a gente final. faz 6 horas aqui de episódio. A gente vai concluir daqui a pouquinho. A Voajar, que tá conosco, gente. Explore o mundo com a Voajar, aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo para sua viagem. Dizendo que se você entrar em contato dizendo que conheceu a Voajar pelas redes sociais do EclesiaCast, você tem de 5% ou até 60% de desconto, tá? Melhor condição, melhor preço para sua viagem de fé ou de férias com a sua família. Também a Toda Tua Maria, para quem já é consagrado e vai renovar, ou para quem ainda não é, está fazendo esse processo de consagração a Nossa Senhora, né, pelo médico São Luís de Montfort. Entre em contato com a Toda Tua Maria, lá você tem todos os tipos de cadeia, várias pulseiras, medalhas e muitos outros produtos dedicados à devoção a Nossa Senhora, até São José também. Então você pode personalizar a sua medalhinha e a sua cadeia, tá? Tá aí o QR Code, aponta a câmera do celular pro QR Code, vai lá pro Instagram, link da bio, WhatsApp, diz eu quero meus 10% de desconto da EclesiaCast, que a Toda Tua Maria vai dar também, tá? E também tá aí na tela o QR Code para você fazer a sua doação para o EclesiaCast, para que a gente continue com essa missão de evangelizar, através de um podcast, batendo papo, ouvindo as pessoas que cada um tem de experiência de fé ou de conhecimento também, para que o povo de Deus cresça. Vamos voltar para cá, depois dessa respirada, né? Então, depois dos 15 dias de Calvário, começaram a vir notícias boas, né? Gabriel foi estubado, passou a respirar, e aí? E aí que tá me vindo forte que eu preciso contar um negócio. Assim, a gente... Só falei isso em testemunho, mas eu sinto que eu preciso falar aqui. Então, eu vou falar. No 14º dia,
Ou seja, no dia anterior, eu fui convidado, né, por uma pessoa que eu não sabia exatamente qual era. Antes disso, né, deixa eu falar uma coisa. Em todo esse período, a gente nunca fez distinção de religião. A gente nunca fez distinção de quem estava rezando e pedindo por Gabriel. Ao contrário, A gente tivemos pessoas de várias religiões rezando rezando Nós em temos prol do mesmo objetivo, né? Rezando. Nós temos a nossa fé e respeitamos a fé de todas as pessoas, né? E aceitamos todas as orações que as pessoas fizeram por Gabriel e acreditamos que a soma dessas orações foi o que Gabriel teve, assim, de apoio e fortaleza para poder estar bem também, tá? Então, eu quero fazer essa parte antes do que eu vou contar, que eu acho que isso é relevante e importante, né? E sendo que quando Gabriel saiu do hospital da primeira vez, da cirurgia, eu fiz uma montagem no Instagram, tá lá, quem quiser caçar, foi por volta aí do dia 7 de novembro de 2013. E essa foto tem Gabriel sentado numa cadeira de rodas, saindo do hospital, e eu sobrepus a imagem dele com a imagem de Maria. E, ok. E aí, quando foi nesse 14º dia lá, o dia antes da extubação, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu conhecia, e que eu sabia que estava rezando por Gabriel, mas eu não sabia exatamente qual era, enfim, sua atribuição ou sua... Enfim, não sabia exatamente, não sabia muita coisa sobre a pessoa. E é uma pessoa do bem, uma pessoa que eu respeito e que agradeço, né, por toda a oração que eles sempre tiveram por Gabriel. Mas era de uma outra fé, e quando eu cheguei lá para conversar com ele, tinha lá um monte de papel, uma Bíblia enorme, e achei estranho, mas topei, vamos conversar. Foi uma conversa que durou cerca de 2 horas, né, onde eu ouvi, né, basicamente. Eu não tinha a menor condição espiritual ou emocional para discutir qualquer coisa. Mas a pessoa, no resumo, estava me mostrando com vários embasamentos, né, que ele tinha bíblicos, para me dizer que Gabriel estava nessa situação porque, por conta daquela foto que tinha sido veiculada, a gente estava atribuindo a recuperação e a vitória de Gabriel a Maria. E que para Gabriel poder voltar à vida, era necessário que a gente renunciasse a Maria. Eu ouvi, entendi a fé dele, entendi que ele estava querendo o nosso bem, o tempo inteiro, eu sempre entendi isso, continuo entendendo que ele queria o nosso bem, não discuto sobre esse assunto, mas nós tínhamos a nossa fé. E por coincidência ou providência, na hora que a gente saiu era 6 horas, 18 horas, hora de Maria. Entrei no carro, assim, tô falando e relembrando exatamente a cena, liguei pra Iana estava no hospital, ela pôde falar comigo. E contei o que tinha acontecido e eu disse, amor, era uma quinta, amor, hoje tem missa da luz, lá na Mãe Rainha. Pede pra tua mãe pra ela ficar... Pede a tua mãe pra ela ficar com o Gabriel, que a gente vai agora mesmo entregar Gabriel a Maria. Não tem renúncia, tem entrega, né? Tem reentrega. Foi através dela que Gabriel foi anunciado, através dela que Gabriel vai ser renovado. E a gente foi na Mãe Rainha, a gente esteve lá, e no outro dia Gabriel foi estubado e acordou. A fé de cada um, eu não vou discutir a fé de cada um, mas a gente tem a nossa. E pelas mãos de Maria, Gabriel voltou. Queriam que vocês negassem Maria, mas Maria nunca abandonou vocês e trouxe ele de volta. Nunca, nunca. Maria sempre esteve com a gente. Maria sempre envolveu seu manto sagrado na nossa família, na nossa casa, na nossa união, no nosso desejo ao anunciar que a gente iria ter, sim, tudo aquilo que a gente sonhou, que era sermos pais. O que eu acho interessante desse ponto de vista, talvez seja a entrega que faltava para Gabriel voltar. E queriam tirar isso de vocês. Talvez se vocês tivessem renunciado, Gabriel não teria voltado. Nunca passou. E aquele momento era um momento da tentação. Para mostrar, ó, tirem Maria da vida de vocês. Só que vocês perseveraram. E Maria foi lá e resgatou Gabriel. Isso é muito bonito. Por nenhum segundo passou pela cabeça. Não, jamais. Inclusive, a gente ia muito à missa, né? Minha mãe ficava com Gabriel pra gente ir. Ali aqui perto do Espaço Cultural, né? Que tem uma Nossa Senhora com Jesus assim no braço. Né? E toda vez que a gente estava lá, que a gente rezava, que eu rezava, eu olhava para aquela imagem, eu vi o rostinho de Gabriel no braço, sabe? Nossa Senhora.
Então, Nossa Senhora jamais. A Maria Gabriel, sempre esteve conosco. Gabriel, eu sou de uma família que tem muitos primos de idades próximas e sou o mais velho. E depois que a gente casou muito cedo, então meus primos casaram depois. Gabriel começou como pajem, dos que casaram logo, e depois que ele foi crescendo, ele já não era mais pajem, ele entrou em alguns casamentos segurando a imagem de Maria. Em vários casamentos, Gabriel entrou segurando a imagem de Maria, né? Então, a relação é muito próxima, Isso. sempre foi muito próxima. Então, E, inclusive, né, a gente teve um outro convite Isso. quando o Gabriel estava doente. Para que ele entrasse com Maria no casamento de uma prima também. Né? Exato. Então, aí é que eu vou falar da recuperação. Desculpa. E aqui é que eu vou falar dos próximos dias, né? Então, o filme termina aí, para quem não assistiu, o filme termina quando Gabriel acorda. Só que a nossa história, né? Eu digo que o filme representa 40%, tem muito mais coisas depois, porque o prognóstico era que Gabriel não andasse. E quando ele acorda em estado vegetativo. Ele não tem nenhum sinal, sintoma, nada. Ele só meio que abriu o olho do jeito dele, né? A gente já tava super feliz. A gente tava super... Putz, não tem nem... Assim, aquela história de... a gente busca o milagre pleno e curte a jornada, né? E curte o caminho. Então, a gente tava curtindo todas as pequenas vitórias que foram acontecendo ao longo do caminho. Então, como a Ana falou isso, a gente tava no fim do ano, tava perto do Natal. Gabriel foi estubado... Qual foi o dia, mano? Não lembro. Não lembro o dia, mas eu lembro que ele teve alta da UTI no dia 5 de dezembro. A gente saiu da UTI no dia 5 de dezembro. Foi o último procedimento. Que foi Mas ele sem movimentar nada. Nada, estado vegetativo. A gente chama de estado vegetativo só para poder demonstrar que ele não tinha nenhuma reação. Comia por sonda, quando era mexido era só por Só estímulo. tinha o olho aberto ali. O olho aberto. E vago, né? E bem O olho vago, olhava Ele pro... não tinha um A olhar gente não sabia se ele estava vendo ou não, porque meningite pode deixar diversas sequelas e a gente não tinha como saber quais as que ele tinha, né? E poderia até que ele realmente tivesse com várias sequelas que a gente não tem como saber. E conforme os dias estão passando, a única coisa que a gente pedia era que a gente pudesse passar o Natal em casa. O Natal estava se aproximando, a gente é muito ligado ao Natal, a gente gosta muito do Natal em família e tudo mais. Então a gente pedia muito isso a Deus e a gente realmente, no dia 15 de dezembro, o Gabriel teve alta do hospital. A gente foi para casa, mas numa casa que era um hospital. Um hospital em casa. Era um hospital né? em casa, né? Mas fomos para casa. Então, quando ele chegou em casa, uma super alegria e foi o reencontro dos irmãos, né? Então, assim, foi um negócio maravilhoso. O irmão daí para frente foi, assim, essencial para a recuperação de Gabriel, o tempo inteiro Eu me juntos. recordei de uma coisa também, nesse momento, né? Quando a gente falou lá da música, né? Do entra na minha casa, entra na minha vida, né? O irmão rezava muito cantando essa música. Muito. Então, ele passava o dia, assim, sabe? Nessa música. E aí, quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ele foi é cantar a música para Gabriel. Né? E aí, Gabriel chorou. Né? E nesse choro, a gente não entendia, né? Porque, de fato, ele estava ali, né? E Aí não tinha reação. não tinha reação. Né? E aos poucos, no dia 14, no dia 15, voltamos para casa, dia 25 era o Natal. E no dia 25, quando a gente amanhece, no dia 25, Gabriel fala As primeiras palavras no dia de Natal. Então, ele conseguiu falar Feliz Natal. E aí, a gente ligou para todos os médicos. Gravou, os médicos eu tenho foram esse lá. áudio gravado ainda. Os médicos foram lá. E a mamãe na UTI escutar. já falando pra ele do Natal, se aproximando. eu E as lembrei enfermeiras agora. dizendo, não, mamãe, ele não tá aqui, ele não tá Você prestando quer colocar atenção. o áudio do Isso. Feliz Natal? Eu não tenho ele fácil, eu tenho ele tá. gravado no Drive. Eu posso mandar depois para vocês. E aí, assim, quando ele começou a falar, né? Aí eu comecei a fazer movimentos. Filho, Era ó, feliz? Natal. Era né? bem E parecia difícil. um fantasma falando. Quando a gente mandou para as enfermeiras, para os médicos, para todo mundo, ninguém acreditou, foram lá ver ele. Digo, não é possível, Foram não acredito. ver, foram lá. E aí, assim, naquilo ali eu comecei ao sim ou não, né? Ó, agora, filho, vamos pro sim, levanta um dedinho, não levanta dois, ou então mexe 2 vezes. Ele já estava né? conseguindo. E aí a gente Já foi começou a estimulando. responder. A partir de tudo, foi tudo assim. Toda hora tinha algum sinal novo pra gente. Agora, alguma aí vem a questão do que eu falo da fé com obra, né? Vamos lá. Qual era o padrão? Assim, meu filho sofreu muito, ele teve muitas dores, eu vou dar conforto. Ou seja, vou querer que ele não sofra, que ele fique na cama, que ele fique bem em cama, né? Então, acho que isso é bem importante falar, porque eu tenho relatos sobre isso.
E o que é que a gente fez? O oposto. A gente fez, cara, ele vai jogar futebol. Assim, na nossa cabeça não é ele vai andar. Na nossa mentalidade é ele vai jogar futebol. O milagre é completo. A gente sempre falava, é de Deus, é um milagre, é completo. O completo é ele jogar futebol. Exato. Eu perguntava, doutor, ele vai andar? Marcos, talvez, daqui a uns 6 meses ele ande, porque ele é uma criança, a criança costuma se recuperar e tal. Pô, obrigado, doutor. E ele vai jogar futebol? Eu falei, Marcos, não me pergunte isso. Não me pergunte isso, se ele vai jogar futebol. E aí, isso faz a gente tomar atitudes que não é padrão, do tipo, 3 fisioterapias por dia. Ele fazia chorando. Minha sogra brigava comigo. Eu dizia, você tá maltratando seu filho. Eu digo, eu tô fazendo o que é bom pra ele. Assim, não é maltratar, é promover estímulo. Fono, era 2 por dia. Estímulos nossos, vamos levar ele pra praia. Vamos fazer fisioterapia na areia. Porque ele vai cair. Cai na areia, vamos fazer, enfim. E tudo voltado pro futebol. E tudo voltado pro futebol. Assim, ele fazia fisioterapia com roupa de futebol, com chuteira, com meião, porque a mente dele também era importante que entendesse que ele estava num treino pro futebol, né? E todos os profissionais envolvidos compraram a ideia. A Fono estimulava ele a falar, mostrando camisa de time, para poder ele dizer o time. Até a memória também, né? Tava sendo Fazia fisioterapia trabalhada com ali. videogame de futebol, para poder... Então, assim, foi um processo que... E aí é onde vem essa relação com o Fluminense, né? Depois, quem quiser pesquisar, botar Gabriel Varandas Fluminense, vai ver reportagens nossas no Esporte Espetacular, ele encontrando o Fred, enfim, tem um monte de coisa que aconteceu legal. E a relação foi essa, porque ele respondia quando a gente falava do Fluminense, ele respondia quando a gente mostrava vídeo de Fred, vídeo do Fluminense, vídeo do ídolo. Então, isso foi coisas que aconteceram, mas porque foi estimulado. E aí eu falo a fé com obra, acreditar, ficar de braço cruzado, Deus vai recuperar meu filho, e ele na cama e eu não fazendo nada... Cara, Deus recupera sim, Deus pode fazer tudo, mas a gente tem que dar o nosso passo, a gente tem que fazer. Santo Agostinho dizia que assim, ore como se tudo dependesse de Isso. Deus, né? E trabalhe como se tudo dependesse só de você. Só de você, é isso, né? E a gente fez isso, de fato. E aí a gente colocou meta, né? Eu sou vendedor, sou empresário, pô, é meta. Qual é a meta? Primeira meta, Gabriel foi receber um convite para entrar com Maria num casamento no meio de janeiro, né? Não lembro exatamente o dia, 20 e pouquinho de janeiro ali. E aí a gente trabalhou, Gabriel, essa é a meta, você vai entrar na igreja. E o nome dele foi respondendo, e aí a fisioterapeuta comprou a ideia e vamos na meta. E aí, quando um dia antes, e a gente levou ele para fazer prova de roupa, fez tudo como se realmente ele fosse conseguir entrar no casamento. A gente não tinha nenhum indício que iria dar certo. Mas até esse momento ele não andava sozinho ainda. Não andava. Sozinho, A gente não andava, a gente segurava ele em pé, tinha cadeira e tal. E a gente foi fazendo a fisioterapia, e na semana do casamento ele começa a dar passinhos. Cambaleante. Um dia antes, eu tenho esse vídeo também, ele anda com Maria todo feliz assim, andando, lógico, não é andando como a gente anda hoje, mas andou. E no dia do casamento ele entrou com Maria. Até porque a gente botou ele no corredor, né, que tinha parede Para lados, poder ele se apoiar. Aí, poucos dias depois ele entrou com Maria no casamento sozinho, segurando a imagem. Sozinho, assim, conosco do lado, mas entrou. Mas na verdade, ele entrou caminhando. Nessa mesma semana... Também fizemos a nossa missa de entrega, porque é o acreditar, né? O pessoal queria, vamos fazer a missa de entrega, ele acordou... missa de ação de graças. Vamos fazer a missa de ação de graças, eu fiz, só vou fazer com ele andando. E, de fato, fizemos com ele andando na comunidade Maná, uma coisa mais linda do universo. Depois foi no domingo, ele andando assim, segurado por nós, e durante a semana ele conseguiu andar sozinho, segurando Maria, né? Então, isso pra gente é muito emblemático. Ele esteve presente no primeiro dia de aula do colégio, e faltava ele jogar futebol. E ele ia jogar futebol, porque Deus estava preparando isso pra gente. Então, quando foi em março, eu tive a ideia de levar ele pro Cabo Branco, para lá com o professor Nildo, que Deus o tenha, pessoa que nos ajudou muito também. Professor, tem ainda a escolinha dos meninos de 4 a 3 anos? Ele fez, tem. Eu fiz, poderia levar Gabriel nessa turminha, para poder ver se ele conseguia jogar, estímulo e tal? Eu fiz, claro, Marcos. Aí levamos Gabriel, foi eu e Ana, uma babá. Quando a gente vai lá, aí Gabriel fica em pé, tem aqueles... Futebol tem os pulinhos dos cones, você tem que andar e tal. Ele não conseguia pular. Quando ele tentava dar um passo, ele caía. E a gente lá do lado de fora, ai meu Deus, ele caiu. Eu disse, calma, peraí. Aí ele levantava e andava de novo. Ele correu a quadra inteira. Entre levantar e cair com os meninos de 4 anos. E aí ele começou a participar. Que é uma das coisas que Gabriel faz, né? Ele sempre fez. A fisioterapia era dolorida, chorava muito. Mas ele nunca se negou. Nunca disse, eu não vou fazer, eu não quero. Nunca. Quando dizia assim, filho, mas vamos vestir a roupa de futebol. Ele vestia a roupa com maior gosto. E quando começava a doer, ele chorava, mas nunca se negou. Sempre seguia. E aí quando foi em abril para maio, ele foi pleno. Conseguiu
Joga, Recuperação plena dele. joga sozinha. Jogar Tem futebol. vídeos lá no meu Instagram, quem quiser ver, tem vídeos desse treino que ele cai e tem vídeos desse treino que ele anda joga sozinho. E o médico que disse que não queria perguntar se ele ia voltar a jogar futebol? Ele chegou a ver isso, comentou com você? Doutor Christian, ele acompanhou tudo, Acompanha tá tudo. sempre conosco, um amigo, posso dizer, assim, Deus colocou anjo anjos na na nossa vida da vida, só gente. tenho gratidão a ele, é uma pessoa, eu me emociono. É uma Deus é pessoa- providencial demais Só em obrigado. absolutamente tudo, né? Tudo, tudo. Eu lembro uma frase que eu mandei, uma vez que eu mandei pra ele, exatamente no dia que eu descobri que Gabriel tava em coma, que eu não sabia, que o médico falou lá, e eu mandei, doutor Christian, o médico tá dizendo que Gabriel tá em coma, é verdade. Aí ele fazia, Marcos, a equipe médica tá em oração. Eu vou aí e vou conversar com você. Aí ele chegava lá, ele mexia alguma coisa em Gabriel, que ele balançava alguma coisa. Era a lá. única pessoa que fazia com que alguma coisa em Gabriel mexesse. Mexia alguma coisa. Ele chegava, encostava no Aí aquilo cantinho ali da me perna. dava o ânimo de volta, sabe? Aí, putz, obrigado. Então, assim, A pessoa certa no lugar certo. quando ele fala, Exatamente. a equipe médica tá em oração, Dr. Mauros, que é também pai de Camila Holanda, que tem músicas católicas, enfim, pessoa que acompanhou junto, foi Dr. Christian. É só gratidão. Deus preparou. Preparou Aí, a equipe certa para o tempo quando a certo, gente fala pro de momento tudo, certo, do plano tudo. de Deus, Foram Tudo certo. anjos na vida da gente. eu acho que a gente estendeu aqui o podcast Não, pra caramba. imagina. Peço desculpa aí. Imagina, tá uma mas se maravilha. deixar a gente falar. Tá uma maravilha. Eu tenho certeza que quem tá em casa, quem tá acompanhando, em casa, no trabalho, no celular, na TV, tá se emocionando com a gente, tá tendo essa experiência de fé, né? De superação, de confiança em Deus e não tá se importando com o tempo, não. Com certeza. É como a gente falou, eu falei pra vocês naquela hora, veio um milagre, veio a cruz e depois um milagre maior ainda. É porque eu tenho essa certeza, né? Já dei testemunho aqui no podcast de outros milagres na minha vida, porque o milagre ele nunca vem de forma aleatória ou gratuita, né? O milagre ele traz como o Dr. Christian disse, né? Que ele pegou na mão de Deus e voltou, ele traz uma missão junto, Traz. né? Até os milagres que Nosso Senhor fez eram milagres para mostrar, né? O leproso, que era uma pessoa excluída, Exatamente. era uma pessoa que não podia ter contato com os outros, e o curou para que ele voltasse a ser inserido na sociedade. A mulher hemorroísta que tinha 12 anos de sofrimento, né? Ela teve fé de tocar no manto de Jesus. Então, assim, o milagre Até nunca o próprio vem, chamado dos apóstolos também, né? nunca vem de forma aleatória, né? É sempre uma missãozinha junto, né? Que é para esse anúncio que vocês estão fazendo, né? Eu sou merecedor do milagre. Por que comigo? Por que com outros não dá certo? O filme fala disso, inclusive. É muito bonita essa parte do filme. De fato, por que com a gente? Sei lá. Deus quis. Eu não sei explicar. Deus quis. Deus quis, eu não sei explicar. O fato é aí- que quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto que a gente foi preparado desde muito tempo. E aí, assim, Marcos e Ana, né? Assim, certamente alguém assistindo agora na estreia, ou daqui a sei lá quantos meses, quantos dias, anos, às vezes a gente vê o pessoal comentando, né? 2000 e tanto assistindo aqui um episódio que foi postado anteriormente. Tem alguém assistindo que talvez esteja passando por uma situação semelhante à de vocês, né? Com filho, com parente, com cônjuge, enfim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está assistindo o podcast agora, que talvez esteja desenganada pelos médicos, né? Que esteja aí, digamos, desesperançada ou levou uma pancada na cabeça, como você disse, né? Um choque de realidade, um balde de água fria e está perdendo a esperança. O que é que vocês têm a falar para essas pessoas? E aí, se quiser ficar à vontade, olhar para a câmera ali para falar, tranquilo, tá? Eu vou repetir Vou começar depois você fala. Eu vou repetir uma frase que tem no filme, né? Que não acreditar é tão louco quanto acreditar. Você acreditar, como eu falei ainda há pouco, eu lembro sempre de Pedro quando eu falo disso, né? Assim, você andar sobre as águas, você se entregar de fato a Jesus. Vai ter momento que você vai ter medo. Mas não tem problema você ter medo. Jesus mesmo diz lá na palavra que vem aqui, eu tô aqui com você. Então, a mensagem que eu dou é essa, assim, acredita, mas acredita de verdade. Assim, não acredita sem acreditar. Acredita e faz tua parte. Acredita como se fosse dar certo. Né? A mensagem de Santo Agostinho, que eu também lembro muito dela. E faz assim, Deus tem o poder de fazer milagres. E a oportunidade que ele nos deu de contar essa história, a gente realmente abraçou. Eu lembro de várias vezes a gente lá no hospital, e a gente falava, a gente vai sair daqui para dar o testemunho. A gente dizia isso, né, um pro outro. A gente vai contar o testemunho
porque jamais um pai vai passar pelo que a gente tá passando e vai ouvir coisas como eu ouvi, do tipo, eu perguntava, alguma criança que passou por isso aqui saiu bem? E a resposta sempre era não. Então, a partir da gente, a partir do nosso testemunho, os pais vão conseguir ouvir. Não é que não existisse histórias. Eu hoje tenho ouvido um monte de histórias que chegam até nós de pessoas que passaram pelo que a gente passou e que estão bem. Só que as pessoas não contavam, não faziam isso chegar tão adiante. A gente teve a missão e a gente te pede, assim, que a história que você está vivendo, ela também tem o poder de ajudar outras pessoas, seja o final que tenha. Peça a Deus para que seja o final bom, acredite que vai ser o final bom, e eu desejo de todo o coração que você possa contar para todas as pessoas, porque testemunho que se cala fica fraco. Testemunho que a gente compartilha fica forte e ajuda outras pessoas. Então, é isso a nossa mensagem, que você também você tenha a graça de poder contar o que você está vivendo hoje como testemunho. Mais alguma coisa a acrescentar, Ana? Tenho sim. Que a gente faça com que a nossa fé, né, seja maior do que o nosso medo, né? Que a gente possa se entregar por completo, que a gente possa saber que, por mais que a gente esteja vivendo uma dor, que a gente esteja vivendo uma situação extremamente difícil, tem alguém que está nos carregando nos braços, né? Tem alguém que está torcendo por a gente, porque Deus é amor, né? Deus não quer que a gente esteja vivendo coisas ruins, né? Então, que a gente possa verdadeiramente se entregar, né, a Deus e deixar o agir dele, porque o tempo não é o tempo da gente, é o tempo de Deus, né? Então, que a gente possa fortalecer a nossa fé e que acreditar, né? Acreditar, ter esperança, né? Que por mais que a gente esteja vivendo esse momento difícil, nosso Deus é o Deus do impossível, né? E é explicável, né? Deus explica o inexplicável, né? E no tempo dele. E no tempo dele. E eu ainda digo mais, assim, que nem sei se dá, porque seria uma palavra de final, né? Mas, assim... É a palavra final. Eu Pode vejo falar. que... Fique à vontade. Eu Pode digo falar. muito que o milagre, né? Não necessariamente está no final das coisas, né? O milagre, ele vai acontecendo de uma forma que, às vezes, é pequeno pra gente, que tá vendo, mas pro outro é muito grande, né? Acontece uma situação na família, e aí, de repente, um pai parou de fumar, né? Uma pessoa que estava ali vivendo aquelas situações começou a rezar mais, né? Então, os milagres, eles vão acontecendo ao nosso redor também, sabe? Nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas vai sendo conosco e com quem está junto. E eu digo muito que a gente teve muito isso, né? A gente teve uma união de pessoas rezando, orando, né? Em prol do mesmo objetivo, né? E vem muito para o nosso primeiro mandamento, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então teve esse amor envolvido pelas pessoas em prol do mesmo objetivo. Então é uma gratidão eterna. E antes da gente encerrar mesmo, né? Assim, certeza que o Marcos teria papo aqui pra gente conversar ainda muito mais tempo. Mas para que as pessoas tenham acesso, digamos, à história. Fala só um pouquinho pra gente. Tem um livro, quem escreveu o livro, como é que a pessoa pode fazer para ter acesso ao livro. Vou falar. Também um pouco sobre o filme, como é que foi esse processo de convite pro filme. O filme contou no Netflix, como é que a pessoa pode acessar. Enfim, para que as pessoas possam mergulhar um pouquinho mais, né? Vocês já trouxeram aqui vários detalhes, mas ter experiência visual com o filme ou lendo o livro. A gente, quando completou 5 anos da cura, ou seja, do tumor, a gente decidiu que o nosso testemunho ele não poderia ficar restrito aonde só a nossa voz poderia chegar aqui na região, e a gente decidiu transformar isso num livro. O livro, eu convidei, né, um jornalista e também escritor, Felipe Caldas, amigo nosso de infância também, da mesma época dos 8 anos que a gente conhecia, então é uma pessoa que já visitava Gabriel no hospital. Ele esteve conosco no processo também de Gabriel no hospital. E aí convidei para fazer, e por ele ser jornalista, ele ao invés de só escrever o livro, ele tem mais de 60 horas de entrevistas com todas as pessoas envolvidas. Ele leu todos os prontuários, então é um livro, a gente diz que é um romance jornalístico, né? Porque ele é um livro realmente com todos os fatos são duplamente checados, tudo que a gente está falando. E esse livro chama-se O Menino que Queria Jogar Futebol. E que eu não sei quando vai ao ar, agora. Bom, eu vou deixar aqui uma mensagem que o livro ele foi feito uma produção independente, né? Foi eu que banquei,
né, o livro, porque eu queria realmente que a mensagem pudesse chegar mais Que a longe. mensagem chegasse a pessoas que, como nós, na época, né, Queríamos estávamos no hospital e ali era um canto silencioso, onde não tinha muita gente, e a gente queria que ajudasse essas pessoas nesse momento, né? Como a gente, naquele momento, gostaria muito de ter sido ajudado. Isso. E o livro era uma forma de você ter em mãos, né, de uma forma que acrescentar. E a gente conseguiu agora, nos próximos dias, aí não sei se quando a pessoa estiver assistindo já vai ter acontecido, mas a gente vai ter uma editora nacional, a Buzz Editora, vai estar veiculando um livro, previsão é agora em junho, né, junho de 2025. A gente tá fazendo o lançamento nacional do livro, então por agora você consegue achar ele na Amazon, mas também teremos uma nova versão aí sendo nos próximos dias, uma versão que eu e a Ana também vai ter escrito um capítulo, então uma versão adicional com fotos do filme, né, e tudo mais. Então, como a gente fala, né, depois de ver o filme, então vou continuar, depois ver o filme, como é que é o filme, assim? Eu digo que eu gosto muito de falar que você precisa estar em movimento, no que você se movimenta, as coisas acontecem, né? Então, por ter feito o livro, várias coisas aconteceram na nossa vida. Como, por exemplo, a gente teve convite para estar na Globo, no Esporte Espetacular. Aquilo ali, pra gente, já era um filme. A gente já estava contando a história para milhares ou milhões de pessoas por conta através da Globo. E o filme foi consequência de tudo isso. Um escritor, né, o Fabrício Bittar, ele não tinha feito nenhum filme ainda nessa natureza, né, mas ele encontrou a história do Gabriel na internet, soube do livro, comprou o livro, leu o livro e disse, cara, isso aqui dá um filme legal. A gente... Óbvio que quando a gente sabe dessa história, se não existisse o filme, você diria, pô, dá um filme, né? Mas ele ouviu e quis fazer o filme. E aí ele nos procurou. Eu achei que era trote, eu não vou mentir. E achei que era trote, tanto que eu tenho mensagem aqui dele no meu... Eu mostrei para ele outro dia, as mensagens que ele me mandou eu não respondi, né? E aí ele foi insistente, ele procurou o Felipe Caldas e depois comigo novamente. E decidimos, e enfim, topamos fazer o filme, porque é isso, o testemunho que se cala, enfraquece. Então a gente queria que o testemunho se fortalecesse. Então a gente topou, a gente sabia que iria ser difícil pra gente esse momento, como foi, né? Assim, foi muito difícil para os meninos verem o filme, eles não lembram da época. Realmente tem sido, né, uma experiência muito forte para o que a gente tem vivido, né? Deus tem permitido a gente viver isso tudo, mas pensa, né? Um menino como o Davi, de 10 anos, tá vendo isso tudo, a família dele, enfim. Isso mexe muito, mas a gente não pode se preocupar com a cruz, a gente tem que se preocupar em contar o testemunho, né? Então, a gente tá aí nessa história e a gente entende que a nossa missão é muito maior do que um livro, é muito maior do que um filme. Nossa missão são com as pessoas, né? O livro é uma forma de chegar nas pessoas, o filme é outra forma de chegar em mais pessoas. O filme foi top 1 Netflix no Brasil e em 19 países, foi top 3 mundo por 2 semanas. Na terceira semana, top 6 mundo, continuou 3 semanas em top 10 em mais de 19 países. Assim, óbvio que a gente não imagina que vai ter isso tudo, mas Deus quis fazer isso chegar em mais gente. Várias pessoas nos encontram no Instagram. A gente não fez nenhuma ação para isso, mas as pessoas nos encontram, nos contam histórias, nos pedem oração, nos pedem apoio, nos pedem ajuda. E o que é que eu faço? Eu fico de braço cruzado? Não dá, né? Isso não passa pela nossa cabeça. Então, a gente ainda não sabe exatamente o que, mas a gente está se colocando à disposição. Estamos criando uma comunidade para que as pessoas possam se conectar conosco e vamos entender qual é o próximo passo que Deus quer da gente. Assim, a gente, como servos, nós estamos na missão sem saber exatamente qual é o próximo passo. Que a gente possa ajudar, né? A gente quer ajudar com a nossa experiência, ajudar com tudo que estamos vivendo, que vivemos antes e que estamos vivendo agora. Então, estamos com esse propósito e missão de ajuda. Maravilha. Marcos, qual é a posição que o Gabriel gosta de jogar no futsal? Ele era, como é que chama? Central. Central? Equivalente a zagueiro. Então você vai, para provar que você acompanhou o episódio todinho aqui, até agora no final você vai digitar aí, Central. Digita nos comentários, curte o vídeo, não esqueça de curtir, pelo amor de Deus. Se inscreva. Já estamos aí orbitando os 55 mil daqui a pouco, né? É isso mesmo? Todos atualizados. Já passou de 55. Já passou, então vou botar 60 mil aí quando for ao ar. Então se inscreva, compartilhe esse vídeo maravilhoso, essa história incrível, para que mais pessoas da família, dos amigos que estão vendo uma situação como essa, semelhante, possa ter acesso ao inexplicável de Deus. E digita aí, Central.
Maravilha. Eu queria que vocês deixassem a rede social de vocês e também o nome do livro de novo e o do filme para o pessoal que ainda não leu e não assistiu acompanhar. Tá. Aí você pode olhar para lá e falar. O livro é O Menino que Queria Jogar Futebol. O filme Inexplicável. O filme está no Netflix. Se você é de outro país... Estamos nas redes, certo? Então, se você é de outro país, todos os países da América Latina, mais Portugal, o filme está disponível. Se você é de um país de língua inglesa, ele também está disponível através da Angel Filmes, né? Acabei de saber, antes de entrar no ar, que mais de 100 mil pessoas já assistiram nos Estados Unidos. Então, que bom saber, eu não sabia. Que bom saber que também está disponível através da Angel Filmes. Então, o filme é inexplicável. As nossas redes, né? A minha, Marcos com U, Marcos Varandas, né? O arroba, Instagram é a rede que eu mais uso. E a Diana, @ianavarandas.psi. Iana com Y-A-N-N-A. Pronto. É isso. Maravilha. Queria agradecer a participação de vocês aqui. Foi um privilégio enorme ouvir o testemunho de vocês e também do Gabriel, esse grande milagre aqui. Não só para a vida de vocês, mas para a vida de milhares de pessoas que acompanharam o filme, que vão ler esse livro. Tenho certeza que vai transformar muitas vidas e vai servir de inspiração para tantas e tantas pessoas ao redor do mundo. Juninho, mais uma vez... Juntos. Valeu, meu irmão. Agora eu posso assistir o filme. Eu queria ter reação genuína aqui, agora eu vou assistir o filme. Com um monte de spoiler, né? Tem problema. Um monte de spoiler. Pessoal, esse foi o Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. Valeu, família. Deus abençoe. Até mais. Até semana que vem.